Irmãos, eu tinha trazido uma pregação que Deus me deu nesta tarde, que o tema era uma pergunta: de fato você é cristão? E eu estou, guarda ela aqui para mim, Graça, vai ficar para um outro dia, que Jesus acabou de me dar uma mensagem nova aqui. Eu não sei quem é que está aqui na igreja, a não ser aqueles que eu conheço. Mas você que está vindo aqui talvez pela primeira vez, na minha vida, quando isso acontece, é porque alguma coisa Deus quer falar com alguém, de forma muito específica. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Meu Deus, só o Senhor para me dar graça. Aquelas coisas assim, pastor Fábio, tipo agorinha, pega de surpresa o cara, ai meu Deus, ai meu Deus. E aí o cara tem que se virar, né, não? É por isso, Kylie, é nessa hora que o fruto se manifesta. Se não for por ele, através dele, a gente está arroçado. Entendeu? É nesses momentos assim que você diz assim, e agora? A tua parte humana não consegue fazer muita coisa, mas a parte espiritual, o sobrenatural, ela age nesse momento. Deus quer falar com alguém aqui nessa noite. Acredite no que eu estou dizendo, Deus quer falar com alguém aqui nessa noite. Esse não é um texto, primeiro nem era o texto que eu queria trazer, o texto que eu ia pregar está em João capítulo 6, e agora no louvor, no final do louvor, minha Bíblia estava até aqui já em cima, preparada, bonitinha, rapaz, já aberta em João 6, só no ponto de chegar aqui e pregar. E aí Deus fala comigo, Lucas 19, eu disse, meu Deus, cadê uma Bíblia? Peguei a Bíblia de Gracilene, acho que era de graça, que estava ali perto, abri, e vi uma coisa interessante aqui. Uma história conhecida, a história de Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo 1, diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, havia ali um homem, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que entrara para se hospedar na casa de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadriplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também és filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia. Tome assento, por favor. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olhe para mim, por favor. Essa é a história de um homem muito rico. Ele era publicano e chefe dos publicanos. Os publicanos eram as pessoas que o Império Romano contratava no meio do povo dos judeus, para que esses publicanos fossem aqueles que cobrassem os impostos. Eles eram maus, irmãos. Eram eles que passavam a caneta dizendo para o soldado: pode entrar e tomar tudo. Vai lá e dá um cacete naquele cabali que ele não está pagando a conta dele aqui conosco.
Era uma coisa tão séria isso, que os judeus tinham nojo daqueles irmãos seus consanguíneos, que aceitavam trabalhar para Roma, porque o emprego de cobrador de impostos era um emprego que rendia muito dinheiro, e você já deve saber por quê, porque não é diferente de hoje, né? Aquela história de 1 para você, 2 para mim, 2 para você, 3 para mim, 3 para você, 4 para mim, era do mesmo jeito, isso é mais antigo do que Jesus está aqui na terra, pode acreditar. Os cobradores de impostos eram naquele povo que Roma dizia assim: cobre R$1.000 de imposto para Joãozinho. Eles chegavam e diziam assim: olha, está devendo 2.500. Meu Deus, 2.500, ou paga ou a gente vai tomar as tuas coisas. E eles tomavam mesmo. Eles chegavam para os soldados: pode tomar a casa, tome os filhos como escravo, tome a esposa para trabalhar se prostituindo. Eles eram ruins, irmãos. Ser cobrador de impostos era um negócio ruim. E não era a primeira vez que Jesus se relacionava com alguém de um caráter tão ruim, porque um dos seus apóstolos também tinha esse mesmo nível aí. Se não, por que não dizer que eu acho que até todos os apóstolos tinham um caráter tão ruim quanto a Bíblia revela que tinham, e a Bíblia faz questão de dizer, talvez para que você e eu não endeuse ou deusifique ninguém. Mas a história fala deste homem, e a Bíblia faz questão de dizer o nome dele, que era Zaqueu. Diz que ele era um cara baixinho, isso quer dizer que ele jamais poderia fazer parte do exército romano, e muito menos do exército israelita. A estatura de uma pessoa definia a entrada ou não nela no exército. Sabe aquele cara que nasceu num lugar que a Bíblia diz que ele morava em Jericó? Sabe o que era Jericó? Jericó foi a primeira cidade que Israel, quando sai do Egito e passa os seus 40 anos transitando atrás da terra prometida, a primeira cidade que eles encontram-se, isso está em Josué capítulo 6, e que eles entram em guerra é com Jericó. Mas tem uma curiosidade sobre Jericó. Jericó era uma cidade poderosíssima antes de Josué chegar lá, era uma cidade intransponível. A história diz que os muros de Jericó eram tão largos que 2 ônibus hoje, um do lado do outro, eram capazes de passar andando por esse muro, de tão espesso que era ele. Nenhum exército havia conseguido derrotar Jericó por causa da sua condição de se defender tão bem com aquelas muralhas. A Bíblia fala, lá em Josué no capítulo 6, que Josué chega e encontra como primeiro problema para entrar na terra prometida, uma cidade intransponível, e que não tinha como se vencer uma guerra contra uma cidade onde você não acessa ela, porque o pessoal ficava ali dentro, protegido. E diz a Bíblia no livro de Josué no capítulo 6, é bem curioso isso, porque a Bíblia diz que Josué recebe uma ordem de Deus. Ele chega: Deus, como é que eu vou vencer essa cidade? E eu preciso falar dela para você entender porque que Jesus faz questão de inspirar Lucas a falar o nome de Zaqueu, e faz questão de dizer que ele era de Jericó. Existe um porquê disso. E a Bíblia fala que Josué diz: e aí Deus, o que eu faço? A cidade é intransponível, não tenho o que fazer, nós não temos exército para combater essa cidade. Deus disse assim: vocês não vão batalhar, quem vai batalhar sou eu. Façam o seguinte, deem 7 voltas nessa cidade. Na 7ª, cada um pega um chofar, aquele chifre de carneiro, que é também conhecido na Bíblia como trombeta, e toque. E vejam o que vai acontecer. Deixa todo mundo armado até os dentes. Eles deram 7 voltas. Na 7ª volta, o Josué dá o grito: glorifiquem a Deus. Todo mundo dá glória. Josué disse para os sacerdotes: toquem as trombetas. Quando eles tocaram os chofás, as muralhas, elas literalmente fragmentaram-se. Existe um estudo científico que mostra que, dependendo de como você utiliza um som numa frequência específica, ela é capaz de ruir qualquer tipo de estrutura ou de construção que a gente conhece atualmente. Uma frequência certa de som faz com que uma parede ela se deteriore. Eu não tenho ideia qual foi a frequência que Deus usou, mas as paredes caíram e Josué venceu a guerra. Louvado seja o nome de Jesus. O problema não é vencer a guerra, o problema é o que acontece quando ele termina de vencer a guerra. No capítulo 6, lá pela altura do verso 26, 27, já no finalzinho do capítulo, eu não lembro agora de cabeça, mas se você ler, você vai lembrar que Josué olha para a cidade, chama o povo e diz assim: reúne todo mundo aqui.
Agora todo mundo estende a mão que nós vamos lançar uma maldição sobre essa cidade. E a Bíblia diz que Josué usa o nome de Adonai, que eu não vou citar aqui, e você só poderia usar em situações muito específicas, e ele amaldiçoa a cidade, amaldiçoa quem a reconstruísse, e amaldiçoa os filhos de quem reconstruísse aquela cidade. E Deus foi lá com o seu selo, porque ele foi citado pelo nome, e chancelou a maldição, e realmente mais de 70 vezes Jericó é citado na Bíblia, e você vai ver que daí por diante Jericó é uma cidade amaldiçoada. E isso é muito sério. Quando a gente vê uma cidade amaldiçoada na Bíblia, a gente pensa assim: bem, eu estava hoje no meu escritório e minha filha chegou: papai, eu queria que o senhor me desse de presente no Dia das Crianças uma bolsa do Harry Potter. Eu falei para ela: você sabia que as coisas do Harry Potter são amaldiçoadas? Ela: o que é amaldiçoado, pai? E eu fui explicar para ela o que é uma coisa amaldiçoada, o que é uma coisa que a Bíblia chama de anátema, o que é uma coisa que não pode estar perto da gente. Uma coisa amaldiçoada, na linguagem dela, eu disse, é uma coisa que nos faz muito mal. É uma coisa que atrai a maldade para dentro do nosso coração. Ela disse: eu não quero isso então, papai. Eu disse: não queira. Então olhe para cá para você entender, porque eu acredito que Deus está querendo falar com alguém aqui. Jericó era uma cidade amaldiçoada. As pessoas que ali moravam eram pessoas que estavam debaixo de uma nuvem de maldição. E quem chancelou a maldição não foi o diabo, foi o próprio Deus. Quem recebeu aquela palavra e assinou embaixo foi o próprio Eterno. Jericó passou através de Josué a ser o pior lugar onde uma pessoa poderia viver. É um lugar onde as pessoas que nasciam ali estavam debaixo de uma nuvem de maldição, estavam debaixo de uma nuvem de que nada dá certo. Não é à toa que este judeu, porque a Bíblia faz questão de dizer que ele era filho de quem? De Abraão. E se a Bíblia diz que Zaqueu era filho de Abraão, e ali só existia da tribos de Israel, dos filhos de Abraão, dos filhos de Isaac, dos filhos de Jacó, só existiam judeus, então ele era judeu. Um judeu, filho de Deus, num lugar amaldiçoado. E que por viver debaixo de uma maldição, ele não tem outra alternativa a não ceder a essa maldição. E o que a maldição faz uma pessoa? Faz mal. O que uma maldição faz uma pessoa? Transtorna o caráter dela. O que uma maldição faz com uma pessoa? Deturpa a sua visão do que é certo e errado. Um judeu que tinha sangue de Abraão correndo na veia se torna cobrador de impostos. O cara vive numa cidade amaldiçoada, vive num local debaixo de maldição, vive num local que influenciava ele para o mal, e que pior do que ser influenciado por mal, pastor, é você aceitar ser o mal. Zaqueu aceitou ser publicano de impostos em algum momento da história da vida dele, e quando ele aceita esse emprego, ele está literalmente aceitando viver debaixo dessa nuvem de maldição. E é curioso, olhe para a Bíblia, Lucas capítulo 19, por favor. O versículo 1 diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó. Olhe para cá. Não foi Zaqueu que foi atrás de Jesus. O texto vai mostrar que quando Zaqueu toma conhecimento de que Jesus está na cidade, ele corre para tentar ver Jesus, e não conseguindo ver por causa da multidão que estava ali, ele sai daquela multidão, se adianta onde possivelmente Jesus poderia ou não passar, e ele sobe em uma planta para que de cima pudesse ver Jesus. Mas não foi Zaqueu que foi atrás de Jesus em Jericó. Zaqueu morava ali. Foi Jesus que foi atrás de Zaqueu. Entenda o que o Senhor ministrou no meu coração.
Não é você que está aqui porque você foi convidado, porque alguém disse, vamos lá na igreja. Você não está aqui por causa disso. Você não está aqui porque você, hoje eu vou no culto. Você está aqui porque Jesus te trouxe aqui, porque Jesus preparou esse dia para você estar aqui, porque Jesus mudou a pregação para falar com você, porque Ele queria de alguma forma alcançar o teu coração e te dizer que assim como este Zaqueu precisou que Jesus fosse até ele, Jesus veio hoje até aqui por sua causa, exclusivamente porque Ele quer ter um encontro com você. Mas tem um detalhe: Zaqueu vivia debaixo de uma maldição. A cidade que ele vivia era amaldiçoada, o emprego que ele tinha era amaldiçoado, e a Bíblia é tão séria quando fala disso, que o texto fala mais embaixo, aí no capítulo 19, que quando Jesus decide entrar na casa de Zaqueu, a multidão repreende Jesus. Ô Jesus, o que é isso aí? Esse cara é um pecador. Ei, entenda, quando a gente fala assim, você é um pecador, você diz assim, eu sou meu. Não é assim que você diz? Porque você tem consciência de que você peca. Mas na linguagem do judeu, dizer que alguém é pecador, não está dizendo que ele é uma pessoa que peca. Na linguagem do povo de Israel, apontar para alguém e dizer assim, esse é um pecador, eu não estou dizendo para ele que ele é uma pessoa que peca como eu. Para o judeu, quando ele apontava para alguém na cultura judaica e dizia assim, ele é um pecador, ele está dizendo, esta pessoa não tem a graça de Deus sobre ele, esta pessoa não tem a aprovação de Deus sobre ele, esta pessoa não tem a bênção de Deus sobre ele. Para o judeu, ser uma pessoa pecadora é uma pessoa completamente distanciada de Deus. E quantas vezes eu e você na vida não estivemos distanciados deste Deus? E quantas vezes você e eu não nos encontramos debaixo da mesma situação de maldição e de prisão, aonde olhávamos para os lados e víamos, na minha vida não há solução, para mim não há mais jeito. Quantas vezes você talvez não ouviu na sua vida, e talvez Deus esteja te lembrando para te fazer trazer para esse texto e aprender algo novo. Quantas vezes você talvez não ouviu na sua vida que na tua vida vai dar certo? Quantas vezes você não deve ter ouvido aí de alguém que é próximo, até que você amava, que para ti não tem futuro, que a tua vida é uma desgraça, que a tua vida parece que é ao que botaram o teu nome dentro da boca de um sapo. Quem já não deve ter ouvido isso na vida e descoberto que olhando para a vida não tem prazer nela, porque parece que está debaixo de uma maldição, e aí nada do que ela faz dá certo, nada do que ela deseja fazer dá certo, tudo que ela almeja na vida ela não conquista. É uma pessoa que começa um projeto, mas não termina. É uma pessoa que começa um relacionamento e o relacionamento não flui. É uma pessoa que vive debaixo de uma maldição, e você olha para os lados e não entende. Mas eu vim aqui nessa noite te dizer que Jesus mudou a pregação para lhe dizer, se você é como Zaqueu, Ele veio aqui por tua causa, aleluia. Ele está aqui por tua causa. Sermos pecadores, no conceito daqueles que são judeus, é sermos pessoas desprovidas de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa que é verdade. Obrigado, olha. Obrigado, Graça. Muito obrigado. Sermos desprovidos de Deus nos faz pessoas que dentro de nós há um abismo imensurável. Você pode estar hoje à noite aqui na igreja com um sorriso de uma ponta a outra e o seu coração está chorando na alma. Uma das coisas que mais o ser humano faz muito bem é fingir. Nós somos experts, ainda mais hoje com as redes sociais, que você vê uma pessoa que ela folga o terno, faz um negocinho, vai para a porta de uma praia
e onde tem a praia atrás, bate uma foto e diz assim: estamos aqui na praia. Ele 2 minutos está de novo lá de terno trabalhando, e você vai lá e curte, diz assim: eu queria estar aí com você, sem saber que o cara não está na praia, ele está ralando, fingindo muito bem, fingindo felicidade, fingindo alegria. Zaqueu vivia debaixo de uma cidade amaldiçoada, debaixo de um povo que ali por viver eram amaldiçoados, e tinha como profissão de vida uma profissão que para o povo judeu era algo abominável. Mas Zaqueu ouviu falar de Jesus. Alguém disse que Jesus iria lá. E eu acho lindo isso, porque quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu tenho convicção de que foi Jesus que veio para me resgatar de onde eu estava. Eu não tive a necessidade de alguém perguntar para mim se eu gostaria de entregar minha vida para Jesus. Eu não tive a necessidade de alguém chegar para mim e dizer assim: você não quer entregar a sua vida para Jesus? Eu não tive talvez o privilégio, né, pastor Fábio, de alguém chegar e dizer assim: deixa eu lhe levar até Cristo. Eu fui honrado por este Deus em ter o privilégio de ver Jesus me chamar, e eu entender que Ele era o único que poderia entrar na minha vida de maldição, na minha Jericó, olhar para a minha falta de caráter por causa da minha profissão de cobrador de impostos, por assim dizer, fazendo uma analogia, e olhar para mim e ver ali dentro, debaixo de toda essa maldição, debaixo de tudo isso de ruim que aparentemente você vive, ou que você está, existe alguém que para Deus é muito importante. Existe uma pessoa por trás de todos esses problemas, que talvez já várias vezes perguntou: onde é que tu estás, Deus? E hoje Deus diz: eu mudo a pregação para te dizer: eu estou aqui para te salvar. Aleluia. O texto diz uma coisa curiosa. Olhe para o texto, por favor. Versículo 2: havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe dos cobradores de impostos, e ele era rico. Olha para cá. O cara tinha dinheiro, Fábio. De vez em quando eu sento com um amigo meu ou com uma amiga, e ela me participa, ou ele me participa, a situação financeira difícil que está vivendo. E sabe o que eu descubro, Janete? Que quando a gente está apertado financeiramente, as coisas não são fáceis. Muita coisa perde o brilho, a gente se desanima. É verdade ou não é? Patrão, se tu vê alguém sorrindo aí à toa, e ela está lisa, ou ele está quebrado, ou ele é doido, ou ele é muito crente. Mas de forma natural, uma pessoa que vive uma situação financeira difícil, ela já tem uma tendência natural a viver triste, desanimada, e sem vontade de seguir nem Deus. Porque ela olha para a própria vida e diz assim: minha vida está um caos, minha vida não está legal, então não faz muito sentido eu ficar aqui sorrindo com os dentes, porque está tudo dando errado. Com Zaqueu não foi assim. Zaqueu era rico, ele tinha dinheiro, papai. Ele disse assim: eu quero aquele celular do ano, é a ele que eu vou comprar. Eu vou trocar de carro agora, qual é o melhor carro? Eu posso, eu tenho dinheiro para comprar. Um cara que chega a dizer que doou metade dos bens e ainda ficou rico, e poderia restituir quadriplicadamente alguém que ele roubou. E aí imagina a lista enorme de quem ele roubou. Porque ser cobrador de imposto era sinônimo de ladrão. Quem era cobrador de impostos sempre era ladrão, não tinha como desassociar. É mais ou menos como funciona na política hoje, mas não vamos entrar em detalhes. A verdade dos fatos é que quando você olha para esse texto, o texto faz questão de dizer que ele era rico. Por que que Jesus inspira Lucas a dizer que ele era rico? Porque Jesus estava dizendo que ele tinha tudo e que ele não tinha nada. Ele tinha tudo. Sabe, Marcos, às vezes a gente quer ter tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, e a gente vai adquirindo essas coisas, a gente vai tendo mais uma casa, mais um carro, mais outra casa, e a gente, quando se percebe, a gente não entende que a gente está tendo mais problemas, mais dores de cabeça, mais coisas, e mais e mais e mais, mas a gente deseja, porque a gente quer olhar para essas coisas e sentir-se seguros nelas. Nós queremos isso, nós desejamos isso.
Eu quero poder envelhecer, morrer e dizer assim: deixei para o meu filho isso, deixei a vida da minha filha arrumada, deixei isso, deixei aquilo outro. E a gente tem essa preocupação. Um homem rico como Zaqueu, ele não tinha essa preocupação, porque ele tinha tudo. E o texto bíblico, quando chamar alguém de rico, ele não está dizendo que alguém é alguém que é milionário, não. Ele está dizendo alguém que tem dinheiro, papai, que compra, que se puder gastar, gasta, e não tem medida para se gastar. Mas ele não tinha paz. E isso é tão forte no texto bíblico, que você vê a angústia dele querer ver Jesus. Olhe para cá, quem está em trevas, se você for colocado num quarto 100% escuro, aonde você não consegue ver nada, breu absoluto, que você tateia o vento sem conseguir enxergar nada, a mínima fagulha de luz que aparecer longe te aponta um norte. Zaqueu vivia em uma cidade amaldiçoada, com uma vida amaldiçoada, mas ele tinha tudo. E talvez você tenha tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você desejou, você tenha conquistado os teus sonhos, tenha chegado lá, mas há um vazio existencial dentro de ti, que te faz pensar: meu Deus, o que eu posso fazer para poder ter paz? E a Bíblia fala que ele, angustiado por não conseguir ver Jesus, ele dá um jeito de ir para um lugar onde pelo menos de longe ele pudesse enxergar quem era essa luz, de onde vinha esse brilho, o que era isso que estava iluminando aquela cidade, porque tantas pessoas estavam seguindo alguém que era tão simples e pobre financeiramente como Jesus o era. E o texto faz questão de dizer, Mauriane, que ele sobe em um sicômoro para tentar ver Jesus. E em Jericó existiam várias, ela era conhecida como cidade das palmeiras na Bíblia. Jericó era uma cidade que tinha muitas árvores grandes. É muito provável, e quando você vai em Jericó atualmente, eles mentindo para você, e como mentiram para mim, eles te levam em uma grande árvore e dizem assim: foi aqui que Zaqueu subiu. Você olha para o guia assim, sério, cara, ele subiu por aqui assim e tal. Eu digo: é mesmo isso? Rapaz, que coisa incrível. E como é que tu sabe? Ah, porque essa árvore é a mais antiga. Ah, porque ela é a mais antiga, tá certo. Arqueologicamente, onde eram as estradas? As estradas eram por ali, era por ali. Eu digo: tá bom, as estradas eram por ali, mas foi nessa árvore que Zaqueu, está certo. E eles enganam você. Mas quando você para analisar a história, você descobre que quando Zaqueu sobe em uma árvore, o que é lindo no texto é que Jesus faz questão de ir na direção dela. E às vezes você e eu tomamos decisões que nós não sabemos aonde elas irão nos levar. Mas dessas decisões, tudo que queremos é que Jesus chegue até nós, que Jesus passe por ali, que Ele estenda a sua mão ali de alguma forma, para nos olhar de alguma forma com um olhar de misericórdia. E o texto faz questão de dizer que Jesus foi por onde Ele estava, e chegando embaixo daquela árvore, Jesus podia continuar a caminhada, mas Jesus para, e o texto revela algo lindo. O texto diz que ele cita o nome dele, olhando para ele. Ele diz: Zaqueu, desce, porque me convém. Me convém é eu quero, me convém é meu desejo, me convém é eu desejo, quero e posso entrar na tua casa para pousar. Ele não estava dizendo que ele queria ir lá tomar um café. Ele estava querendo dizer assim: eu quero entrar na tua rotina, eu quero entrar na tua casa e dormir nela, eu quero poder me acampar nessa tua casa, eu quero entrar dentro dela e me sentir em casa. Nenhuma outra pessoa é citada nesta cidade que Jesus visitou.
Nenhuma outra pessoa nesta cidade foi citada que Jesus visitou. Mas o texto faz questão de dizer que Jesus ia passando e entra na cidade de Jericó, vai pelo caminho, a multidão o comprime, Zaqueu tenta enxergá-lo, não o enxerga, ele sobe um sicômoro em uma árvore, e Jesus faz questão de ir embaixo dessa árvore, olhar para cima, mandar ele descer, cita ele pelo nome e diz assim: eu quero pousar na tua casa. Sabe o que eu entendo quando eu vejo isso? Eu vejo um Jesus que faz exatamente isso quando você permite. Ele hoje te chama pelo nome, ele diz assim: eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar no seu coração, eu quero pousar na sua casa, eu quero fazer parte da sua rotina, eu quero fazer parte do seu dia a dia. E por isso eu mudei toda a trajetória desse culto, só para te dizer que você é importante para Ele. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E é curioso quando a gente entende a dinâmica disso, porque o texto, olhe para a Bíblia por favor. O texto diz no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Você sabe por que Jesus disse para ele descer depressa? Você sabe uma das coisas que mais nós fazemos quando a gente vai para a igreja? A gente faz o seguinte, quando alguém diz assim: você quer entregar sua vida para Jesus? A gente diz assim, é o que eu mais ouço: hoje não, pastor, uma outra oportunidade, eu vou ficar vindo, pastor, uma outra oportunidade. A gente não faz isso? Sim ou não? Faz. Você não quer hoje se aliançar com Cristo, entregando a sua vida para Ele? Não, hoje eu não me sinto muito preparado, hoje não. Você sabe por que Zaqueu ouviu de Jesus e assim: desce daí depressa? Ele podia assim: desce devagarzinho para tu não cair daí, para tu não te esborrachar aqui no chão. Vem com calma, eu estou com tempo, está tranquilo, a gente tem tempo para conversar, vamos para a sua casa. Jesus disse: desce depressa porque eu quero pousar na tua casa. Ele estava dizendo: desce depressa porque eu quero entrar na tua casa. Ele literalmente estava dizendo: eu tenho pressa para entrar na tua vida. E sabe por que ele tinha pressa para entrar na vida de Zaqueu? Porque a vida de Zaqueu era a vida de um homem rico, mas que não tinha nada. Era a vida de um homem que tinha tudo, mas não tinha nada. Era a vida de um homem que não tinha amigos. Zaqueu não tinha amigos, porque ser cobrador de impostos o impedia de ter amigos. Zaqueu não tinha família, porque ser cobrador de impostos é renegar a nacionalidade judaica. Se você renega isso, ninguém quer saber de você. Seus irmãos deixam de visitar sua casa, seus filhos deixam de visitar sua casa. Você passa a ser uma pessoa amaldiçoada. E a Bíblia diz que ele vivia numa cidade amaldiçoada, tinha um emprego amaldiçoado, e ele era uma pessoa amaldiçoada. A pressa de Jesus era: anda, eu tenho pressa para agir na tua vida. Então não adie esse encontro, não adie esse momento, porque Jesus te escolheu para estar aqui nesta noite, para ouvir esta pregação. Eu ia pregar uma mensagem, mãe, que era uma mensagem que eu passei a tarde me deleitando fazendo. E dá trabalho fazer a pregação, Gabriel. Não pensa que é uma coisa assim, não. Tá aí o pastor Fábio que não deixa eu mentir. É fácil, pastor? Você precisa orar, você precisa ler, reler, para você ter o cuidado naquilo que vai pregar. Chega no meio do culto, Deus diz assim: pode guardar a mensagem. Chegou uma pessoa aqui no culto, que eu trouxe ela aqui, e eu quero falar com ela, e tu vai pregar lá em Zaqueu. Eu digo: meu Deus, Zaqueu, o que tem a ver Zaqueu com a pregação de hoje? Eu ia falar sobre porque você é cristão, não tem nada a ver. Mas eu vim aqui lhe dizer: ele mudou tudo porque ele te ama, porque ele tem pressa na tua vida, porque ele quer entrar na tua casa, porque ele quer mudar as rotinas, ele quer mudar a forma como a casa está sendo conduzida. E mais do que tudo, ele quer transformar aquilo que é uma vida de maldição em uma vida de bênção e vitórias. Quem deseja isso, levanta a mão e dá glória. Pode aplaudir Jesus, porque ele é digno mesmo. O texto diz no versículo 5 que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, isso é massa, apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Como que você vai receber Jesus hoje? Você vai dizer para ele assim: hoje eu não estou preparado? Ou você vai dizer com muita alegria: eu te quero, Jesus?
Hoje eu te quero, eu vim no lugar certo. Senhor, eu sinto que tu fala comigo no meu coração. Há alguma coisa que está me incomodando. Esse negócio incomodando é o próprio Espírito Santo de Deus que está dizendo. Ele está falando contigo porque Ele quer te salvar. Ele quer mudar a história da tua vida. E acredite, Zaqueu desceu depressa. E a Bíblia diz, e ele o recebeu com alegria. Ele olhou para Jesus como quem dissesse assim, era tudo o que eu queria, era tudo o que eu desejava, era tudo o que eu esperava, era que tu olhasse para mim, porque eu preciso de ti. Quem precisa dele aqui nessa noite? O texto diz, no versículo 7, que todos que viram isto murmuravam. Ei! Quem aqui já entregou a vida para Jesus, e logo após ter entregue a vida para Jesus, amigos deixaram de caminhar com você, familiares passaram a te ignorar? Levanta a mão assim, só para saber se não foi só eu que vivenciei isso na minha vida também. É incrível. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu fazia parte de uma gangue no Beckmont chamada MC. Curiosamente o nome da gangue chamava-se Mensageiros de Cristo. Eu acho que era um Cristo perdido. Não era bem o Cristo Jesus não, mas enfim. Quem é das antigas aqui que tem mais de 40 anos de idade? Levanta a mão assim, tenha vergonha não. Somos nós. Chegamos até aqui, muita gente nem chegou, nós estamos aqui. E assim ó, só o filé para a glória de Deus. Dá glória aí meu irmão, ou então engole. Olha a cara do deboche aqui, né? Beijinho no ombro. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Entenda uma coisa, quando eu fazia parte desta gangue, a gente fazia tanta coisa errada, mas a gente tinha amigos. Quando a gente disse assim, vamos embora beber galera, os amigos estavam todos lá comigo. Quando a gente disse assim, vamos embora quebrar fulano, os amigos iam todo mundo junto para quebrar fulano. Vamos embora meter o bicho ali, os amigos estavam todos ali. Mas no dia que eu entreguei a minha vida para Cristo, todos os meus amigos, tu é crente a partir de agora, está fora. Não, mas eu não posso, não frequenta mais aqui. Não, mas eu não posso, não quero, nós não queremos mais papo com você. As pessoas se distanciaram, e eu me vi muitas vezes sentindo assim, meu Deus do céu, o que é isso? A gente aceita Jesus para ser uma pessoa melhor, e todo mundo te abandona, todo mundo te vira as costas. As pessoas, em vez de aplaudirem, porque agora tu está com a vida nova, as pessoas te criticam, e dentro da tua casa é melhor, porque acontece assim, tu não é crente, como é que tu está assistindo televisão, hein? Mãe? Tu não é crente, como é que tu Deus falou um palavrão bem aí agora? Tu é crente. Não é assim? E a gente vai pensando, meu Deus do céu, será que as pessoas não estão entendendo que eu estou fazendo um esforço terrível para ser uma pessoa melhor, para me tornar alguém melhor? Mas as pessoas estão esperando só um momento para te atacar. E a Bíblia diz que quando Zaqueu abriu a casa dele para Jesus, o texto faz questão de dizer que alguns murmuraram. O texto diz todos. Sabe o que o texto estava dizendo? Quando você tomar a decisão certa, muita gente vai ser contrária à tua decisão. Às vezes a pessoa que você mais espera. Eu nunca esqueci de um caso. Eu fiz parte de um grupo chamado Guerreiros de Cristo. Esse era guerreiro de verdade de Cristo, já crente. O grupo Guerreiro de Cristo era coordenado antigamente pelo irmão pastor, hoje pastor Douglas, na época irmão Douglas, que é pastor nesse ministério. E eu lembro que entre nós existia um irmão que ele era guerreiro de Cristo. O cara era o cão em forma de gente antes de aceitar Jesus, irmão. Ele não era só mulherengo, safado, pilantra, cachaceiro, ele não era só isso. O cara não era gente. Rapaz, aquela mulher dele, eu esqueci o nome dela, graças a Deus, para não citar. A mulher dele sofria tanto na mão daquele camarada. Pense numa mulher que dizia assim, oh Deus, liberta esse marido, oh Senhor, pelo amor de Deus. Um belo dia, ele ouvindo uma pregação do irmão Douglas, ele entrega a vida para Jesus, e a vida dele muda. De cachaceiro, do dia para a noite ele larga de beber, larga de usar tudo quanto não prestava, larga de fazer tudo. Ele pegou a lista telefônica, saiu deletando tudo que não presta, saiu mudando, ele fez uma mudança geral do dia para o outro, meu irmão. Não foi devagarzinho não, foi do dia para o outro, porque Jesus tinha pressa na vida dele. O cara passou, o cara batia na mulher, nunca mais levantou nem a voz para ela. O cara passou a ser um cara, sabe, cuidadoso, mandava mensagem, como é que você está, meu amor?
Rapaz, o negócio virou, a mulher ficou doida. Começou a ter raiva do marido, começou a perturbar o marido, começou a encher o saco do marido. Eu acho que, sei lá, sabe aquela mulher de bandido que gosta de apanhar? Que quando o bandido se converte, ela até deixa, porque ela gostava daquilo. Mas ela não admitia que gostava da vida louca. Resultado, ela deixou o cara, porque o cara se transformou em um homem de Deus. Às vezes quem vai te abandonar é quem está perto de ti. Às vezes quem vai te deixar é quem caminhava contigo. Às vezes quem vai literalmente te virar as costas era alguém que dizia para você que torcia por uma vida diferente para você, mas que no fundo nunca te amou e nunca torceu, porque se torcesse, se estivesse com você, ela segurava, ou ele segurava na tua mão e disse assim: vamos agora caminhar juntos. E sabe o que aconteceu? Eles se divorciaram. Ele sofreu muito, mas tudo que se planta ele conheceu uma irmã, se casou com ela. A mulher é uma mulher de Deus, e eles fazem a obra de Deus nesse estado do Maranhão como poucas pessoas fazem. Eles juntos tiveram filhos, eles juntos reconstruíram um patrimônio, porque ele deixou tudo para a ex-mulher. Eles juntos refizeram uma história, porque Jesus disse assim: não te preocupa, porque quem entrou na casa foi eu. Quem entrou para mudar a história foi eu. Quem quer entrar na tua casa é Cristo Jesus. Ele hoje está aqui por tua causa. Ele está aqui para que Ele possa te salvar. E Ele está aqui porque Ele quer fazer de você uma vida nova. E isso é tão massa, porque olhe para o texto, olhe para o texto, olhe para o texto. O texto fala, no versículo 8: assim que Zaqueu ouve que todos estavam murmurando e dizendo que ele era um pecador, e que Jesus tinha entrado na casa de um pecador. E é massa, pastor Fábio, porque eu queria ter esse dom, mas eu não tenho direito. Eu estou melhorando, aprimorando ele. É o dom do tô nem aí. Ligar o modo tô nem aí para as críticas, para os levantes. Jesus tem aquilo ali com muita sabedoria, porque acho que se fosse o meu, todo mundo começasse a murmurar, eu ia lá fora: vocês estão murmurando por quê? Qual o problema? Eu sou Jesus. E aí? Eu dava logo um esporro, gritava logo. Mas Jesus era muito interessante, porque ele ligou o modo tô nem aí dele, continuou falando com Zaqueu. Está lá o povo reclamando: porque Jesus está na casa de pecador. Ora bolas. E a resposta de Cristo é muito massa, porque Jesus, ouvindo, o texto diz, ouvindo aquela murmuração todinha, calado estava, calado ficou. E às vezes a melhor coisa que você pode fazer é ficar em silêncio, esperando só o agir dele, porque ele agindo, quem impedirá? O versículo de número 8 diz que aquele Zaqueu, o pecador, responde à murmuração. Ele, ouvindo a murmuração, ele responde, diz assim: mas Zaqueu, ou seja, Zaqueu está dizendo assim: olha, alguém respondeu aquela murmuração, alguém deu alguma resposta. Mas Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor. Ora, ele está ouvindo todo mundo condenar ele, dizendo: esse cara é um pecador, esse cara não presta. Ei, qual é a tua aí, rapaz? Tu não está vendo que esse cara não presta? Te sai desse cara, esse cara não vale nada. O cara se levanta no meio daquela multidão, e olha o que ele diz, versículo 8: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, e o texto faz questão de colocar Senhor duas vezes aqui em maiúsculo, como que ele dissesse Adonai. E a palavra Adonai, quando é utilizada na Bíblia, ela só pode ser utilizada para um ser divino. Ela não pode ser utilizada para alguém a qual você reconhece o senhorio pela idade. A palavra Senhor aqui não é como eu chego para o meu pai e digo: Senhor, pois não, pai. Senhor Fábio, que tem muito mais tempo de vida do que eu, muitos anos acima da minha vida. Assim, digo: Senhor, pois não, Fábio. Não é nesse sentido que a Bíblia fala. A Bíblia, quando fala Senhor, Senhor, e faz questão de dizer Senhor, Senhor, ele está falando Adonai. Adonai está dizendo assim: eu reconheço que tu eres um ser divino, eu reconheço que tu és o Mashiach, o Messias. Ele reconhece a divindade de Cristo na pessoa humana de Jesus. Ele estava dizendo para ele: eu te reconheço como meu Adonai, aleluia. E ele vai e diz uma coisa curiosa, porque o texto diz que ele diz assim, disse ao Senhor: olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens.
e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadriplicado. Você sabe o que Zaqueu estava falando? Olha para cá, querido. No espaço de tempo que Jesus estava na casa de Zaqueu, não deu tempo, para naquele momento ele pegar, levanta aí quanto é que eu tenho de bens. Eu estou com 2 milhões, pega a metade e dá para os pobres. Não dava tempo de fazer isso. Então o que Zaqueu está falando quando ele diz assim: eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Você sabe o que o texto está querendo me dizer? Que havia um homem, pecador realmente, vivendo uma vida amaldiçoada, que tinha tudo, mas não tinha nada, que era rico, mas era pobre de espírito, e que em algum momento ele viu naquelas trevas que ele vivia, uma luz no final do túnel, e ele se agarra a essa luz como alguém que quer sair das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, e ele olha para esse Jesus e entende, de fato o que eles estão dizendo, murmurando é verdade. Eu sou aquilo, eu sou um defraudador, eu sou alguém que roubou as pessoas, eu sou alguém que enganou as pessoas, e eu decidi que vou mudar a minha vida por tua causa. Você sabe o que Zaqueu estava dizendo para Jesus? Eu quero uma vida nova. Quem deseja essa vida nova na sua vida? Essa vida nova que Zaqueu demonstra para Cristo que ele gostaria de ter. Ele estava dizendo para Cristo: Cristo, eu quero viver uma novidade de vida, eu não quero mais fazer o que eu fazia, eu não quero mais viver da forma como eu vivo. E Jesus olha para ele, e a resposta de Cristo é muito linda, porque quando Zaqueu decide agarrar-se a Cristo, o texto faz questão de dizer no versículo de número 9: disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também é filho de Abraão. Hoje a salvação chegou nesta igreja, na sua vida. Hoje há salvação para você. Hoje Jesus está olhando e dizendo: você também é um filho dele, você também é um filho dele, e você pode ser salvo. E o texto encerra dizendo: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olhe para mim e eu já vou encerrar a minha ministração. Eu não tenho ideia o que você perdeu na sua vida, eu não tenho ideia a vida perdida que talvez você viva. Mas uma coisa eu tenho ideia, porque a Bíblia diz: Jesus veio buscar-te e salvar-te, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje há salvação para você, e só você pode receber esta salvação. E eu quero nessa noite perguntar aqui: você gostaria dessa salvação? Você deseja essa salvação? Você tem interesse nela? Porque Jesus veio aqui por tua causa, e ninguém vai poder te salvar a não ser Ele. Ninguém vai poder fazer isso por você. Só você pode tomar essa decisão. Fique de pé comigo aqui nesta noite. Há salvação disponível para a tua vida nesta noite. Jesus veio aqui para te salvar, aleluia. Jesus veio aqui para falar com você e dizer que você é importante para Ele. E se você quiser entregar a sua vida para Ele, vem até aqui, eu quero orar por você. Quero te apresentar a Jesus. Salvação só há nele. Mesmo quando eu me sinto só, Ele está lá conosco. Mesmo quando a gente acha que Ele se esqueceu de nós, Ele não se esqueceu não. Ele te trouxe aqui só para te salvar. E a salvação é uma coisa que só você pode querer e só você pode receber. Jesus já está aqui para te salvar. Tudo que você precisa é dizer: eu quero Ele, pastor, na minha vida. Eu quero essa ponta de luz, eu quero esse final do túnel, eu quero me agarrar a isso, porque a minha vida precisa dele. E se você é alguém que precisa dele, eu te convido a entregar a sua vida a Jesus, o Salvador. Enquanto nós adoramos a Ele, quantos querem adorar Jesus nessa noite? Oh, aleluia. Não me sinto só,
Sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Diga mais uma vez, não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Aleluia! Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Teu jugo é suave e no teu fardo é leve, Descanso e encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, aleluia! Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso e encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Escute isso. Quando Jesus chegou àquele lugar e olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Ele se apressou, desceu e o recebeu com alegria. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, eu quero lhe convidar a entregar a sua vida agora, a dizer para Ele: Senhor, eu te quero mesmo, eu preciso de Ti. Não há um outro caminho, não há uma outra forma, o único meio é Jesus. E acredite, Ele quer te salvar. Ele quer salvar a tua vida é preciosa para Ele. É por isso que Ele mudou todo este roteiro, porque Ele quer entrar com pressa na tua casa, Ele quer entrar com pressa na tua vida. Isso Ele deseja. E só você pode decidir se recebe Ele com alegria. Só você pode decidir se vai dizer: Senhor, eu te quero também comigo. E enquanto nós adoramos, eu peço que o Espírito de Deus ministre no teu coração agora, e que você possa entender a dimensão do que Cristo quer para a tua vida. Ó Espírito de Deus, Tu acessas aonde ninguém acessa. Acessa esse coração, acessa essa alma, aleluia. Ela é preciosa para Ti, aleluia. Ela é preciosa para o Teu reino, aleluia. Acessa esse coração, Pai. Entra dentro dele para fazer moradas. Pobre pecador, Deus me ama.